bom dia, né? Estar com o senhor oportunamente para levá-lo lá para os mediadores. Né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação. Começa, olha esse negócio de senhor aí. Ah, desculpe. Vamos fazer então uma breve apresentação. Quem é o Maciel? Formação, breve percurso profissional, como surgiu o interesse pela área. Minha formação é datilografia. Formado em datilografia. Só tenho essa formação. Foi graças à datilografia que eu escrevi 140 livros. Essa é a minha formação. E foi lá na escola de Dona Mariquinha. O diploma que eu tenho, que me serve até hoje, é o diploma que Dona Mariquinha me deu lá, me ensinando a escrever. E ainda eu defendi a tese de ser um péssimo datilógrafo e escrever 140 livros, que eu só escrevo com 2 dedos. Mas eu comecei a perceber que existia um segredo na minha família. E naquela época eu já estava muito interessado com as informações, ampliar as informações que eu tinha de alguns ex-escravos que ainda viviam e que contavam o fato da escravidão. Um deles disse que eu era descendente de uma das personagens que eu acabei escrevendo no livro, Clara Maria do Rosário. Eu fui apertar meus ancestrais, finalmente o segredo foi revelado. Um bisavô teve durante o período da abolição, em que os jovens advogados, poetas, escritores e jornalistas se empenharam pelo Brasil inteiro para combater o sistema escravocrata, mas eles eram bastante influenciados pelas ações que os quilombolas desenvolviam pelo interior do país, ateando fogo nos canaviais, protestando dessa forma contra os grandes senhores de engenho, formando os quilombos e tal. Então ele teve uma relação com ela e nasceram 2 crianças, 2 meninas gêmeas. E ela logo em seguida foi assassinada. E ele era recém-casado também. Ele começou a relação com ela antes de casar e casou-se com uma moça da elite. Ele era advogado, conceituado na cidade, classe dirigente, classe dominante, toda elite lá, mas ele era abolicionista. Ele já era um corpo estranho dentro da sociedade escravocrata matense, formado pelas famílias coroadas, né, do Estado. Então ele, quando soube que a captura do governo da província do Espírito Santo havia assassinado a Clara Maria do Rosário, ele procurou saber das crianças, ele disse que estavam vivas e ele foi lá no sertão, pegou as 2 crianças e registrou como pai. E chegou para a moça, para a esposa, jovem esposa da elite, falou assim: ó, vai ser criada como nossas filhas porque eu sou o pai. E aí foi um escândalo dentro da cidade, né? Escândalo com 2 negras, a prevalência da relação branco e negro, a prevalência genética de sair muito mais negro do que branco. Né? Aí a minha avó, eram 2 jovens, 2 crianças recém-nascidas, né?
um ano, parece. Deu o nome a uma de Lavínia e a outra de Corina. Mocinhas, aí tiveram estudos, a esposa dele as aceitou como filha legítima e a sociedade rejeitou por um tempo. E estudou e tal. A Corina se encantou com um marinheiro lá, era uma cidade portuária, e foi para o Rio de Janeiro, nunca deu notícia e tal, e ficou muito desencantado. E a Lavínia se casou com o meu avô Cercinilio Aguiar, e aí surge a minha família. Mas a história é anterior. Quando eu tinha 6 anos, morando em Conceição da Barra, surgiu uma figura muito interessante na cidade. Era um dinamarquês chamado Stephen Pandopindan. E ele era muito branco e usava uns sapatos coloridos, de terno, de linho, era elegante, alto. E eu ficava encantado com aquilo. Pô, esse cara, eu já aos 6 anos, não pode, tão branco, é branco assim, ó, a pigmentação, o cabelo é branquinho, também loiro, aquele loiro mais branco. Aí ele abriu a geladeira, eu tinha 6 anos, abriu a geladeira do meu pai, tinha um bar Tupi, abriu a geladeira e mostrou assim o gelo, né? Ele falou assim, ó, eu venho de dentro do gelo, meu lugar é gelo. Aí eu ficava impressionado, como ele vive dentro do gelo, né? Lá não é esse calor daqui não. Eu achava aquilo muito estranho, como é que o homem vem do gelo, por isso que ele é branco desse jeito, Aí ele me contou, eu instigava, ficava muito interessado em quando o via, né, perguntar, conta a história lá de como é que vive no gelo. Aí ele começou a contar a história dos livros, ele não tinha muita criatividade, contava a história dos livros do pai, chamada Henri Pandopindan, que era o Prêmio Nobel de Literatura. Aí ele contava a história do urso polar. Aí aquelas histórias todas que passavam, que para mim era um universo fantástico, extraordinário, né? De repente ele sumiu da cidade e voltou alguns meses depois com um livro. Foi para Dinamarca e trouxe um livro autografado pelo pai para mim. Mas era um livro infanto-juvenil, eu não conhecia um livro, não sabia o que era um livro, não tinha. A cidade, eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a escola não tinha livro, era pedra. Você levava uma pedra e escrevia na pedra, né? E apagava e escrevia na pedra. Cada um tinha uma pedrinha, igual uma plaquinha dessa, levava aquela pedra para a escola. Mas era um livro encantador, um livro infanto-juvenil, com as histórias do gelo, do urso polar, aquelas coisas, tudo ilustrado, um colorido fantástico. Aquilo para mim, uma criança que nunca tinha visto um livro na vida, ver aquele livro, eu fiquei tão encantado com o presente inesquecível, aquele livro. E aquele livro era para tudo, eu andava com aquele livro para tudo quanto é lugar, e era um livro em dinamarquês. Então foi um problema muito grande. Eu fui matriculado, né? Matriculava assim, as crianças aos 7 anos, fui matriculado, mas antes de ser matriculado eu fiquei um ano com aquele livro debaixo do braço. Dormia com o livro, ia tomar banho, o livro tinha que estar do lado, aquele livro ficou até encefado de tanto ser manuseado. E ele me contava tantas histórias e eu pedia para ele ler no idioma, e ele lia no idioma e depois fazia a tradução. Eu acabei com a sonoridade, aprendendo o som das palavras, e me encantava com a sonoridade da palavra. E
decorei aquela sonoridade. Bom, aí foi um problema. Quando fui matriculado na escola, a professora foi para o quadro A, E, I, O, U, Beabá, eu falei, não quero isso, eu quero é isso aqui, ó. Aí eu falava para a professora aquelas páginas todas em dinamarquês, que eu já estou um ano com aquilo, já sabia tudo. Aí a professora disse, não, isso é um idioma de outro país, não tem que estudar aqui, é o português. Não, eu só quero isso aqui. Se não tiver isso, ela me reprovou no final do ano. Eu fui reprovado como analfabeto. Primeiro ano eu fui reprovado como analfabeto. E ele falou assim, recusou-se a aprender o idioma. Aí, aos domingos, nós tínhamos uma propriedade à beira do rio Cricaré e aos domingos nós íamos de canoa motor, né, para essa propriedade e voltávamos à tarde. Aí meu pai era marinheiro, meu pai tinha sido marinheiro e tal. Ele teve uma ideia mirabolante, né? Aquele livro era meu travesseiro, eu dormia, o livro estava dentro do travesseiro, já sabia que eu botava o livro dentro do travesseiro para ninguém pegar. Então ele pegou o livro e jogou dentro d'água. Um ano, encantado com o livro, lendo e falava, fazia sucesso na cidade, porque eu falava em dinamarquês, sem saber uma palavra, nem significado. Aí foi uma loucura, né? 7 anos. Meu livro, queria me jogar dentro d'água para trás do livro. Chorei uns 30 dias. Desesperado. Aí meu pai ficou tão atormentado e aquilo envolveu a cidade. Pô, o menino perdeu o livro. Tão outro baixo. Perdeu o livro, como se tivesse perdido parte dele. Aí apareceu um baiano muito interessante, chamado José Vilamário Vilela, era um dirigente da Petrobras. Aí viu aquele drama, né? Menino triste porque perdeu um livro. Jogaram o livro dentro. E o pai se penitenciando por ter feito aquilo. Até tentaram, os pescadores tentaram ver se conseguia achar o livro. Quer dizer, um esforço ali da coletivo, da depois que meu pai viu a merda que ele fez, chamou os pescadores, tenta achar esse livro para ver esse livro. Bem, aí o baiano teve uma ideia que mudou a minha vida, voltou a mudar a minha vida. Ele foi a Salvador, na volta trouxe um livro. E era Navio Negreiro de Castro Alves. Mas quando eu abri e vi que não era em dinamarquês, aí foi uma decepção. Mas como era também muito colorido, aí tinha aqueles personagens, navios, aquelas situações que inspiraram Castro Alves a escrever o poema, né, e tal, e como aquilo era muito ilustrado. Antigamente se fazia livros para encantar, né, as pessoas, obras de arte, encantar. O livro era uma verdadeira obra. Aí ele trouxe, eu rejeitei logo de pronto, mas ele declamava o Navio Negreiro como ninguém. Ele declamou o poema, 1 hora de poema declamando, mas ele era um cara moreno, bonito, alto, declamando Castro Alves, assim. Aí o meu pai tinha um bar, as pessoas ficavam encantadas, aí eu voltava outras ocasiões, pedia, ele declamava de novo, aí eu me encantei novamente pelo idioma, né? E aprendi a ler com aquele livro. Nós nos mudamos para São Mateus, isso era em Conceição da Barra, esse episódio em Conceição da Barra. Nos mudamos para São Mateus ainda na década dos anos de 1950, e quando eu fui matriculado novamente na escola, e aí aos 8 anos, quando a professora foi lá e escreveu o A, E, I, O, U, eu falei assim, isso eu já sei tudo. Mas como? Aí eu tirei aquele livro e li determinados
versos, as primeiras estrofes do Navio Negreiro, aí ela já está alfabetizada. Com quem você aprendeu? Eu aprendi sozinho lendo. Aí eu já estava tão familiarizado com o poema que eu declamei o poema todinho nesse dia na sala. Aí ninguém estudou, né? Chamar as professoras, aquele menino declamando Navio Negreiro. Em seguida eu comecei a perceber uma necessidade de descobrir as coisas da escravidão. E eu vivia com a população 80% negra, né? Então eu me encantava. E aí eu ouvindo as histórias, né? Ia lá para o porto, onde viviam os ex-escravos ainda. Minha obra é tudo base em depoimento de ex-escravos e descendentes da escravidão. Eu peguei a fonte primária, né? Então, aí eu ouvi aquelas histórias, aí comecei a ouvir a história dessa personagem, Clara Maria do Rosário, que descobri que era minha bisavó. Em seguida eu comecei a perceber uma necessidade de descobrir as coisas da escravidão. E eu vivia com a população 80% negra, né? Então eu me encantava. E aí eu ouvindo as histórias, né? Ia lá para o porto, onde viviam os ex-escravos ainda. Minha obra é tudo base em depoimento de ex-escravos e descendentes da escravidão. Eu peguei a fonte primária, né? Então, aí eu ouvi aquelas histórias, aí comecei a ouvir a história dessa personagem, Clara Maria do Rosário, que descobri que era minha bisavó. Mas eu já estava envolvido já há uns 2 anos já nas histórias que o meu avô contava da escravidão e da minha relação com ex-escravos. Balduino, Manuel Sapucaí eram ex-escravos, né, que contavam como era a escravidão. Né? Eu não li como era a escravidão nos livros, até mesmo porque a versão historiográfica oficial não conta, né, a verdade histórica. Né? Bem, aí voltando ao episódio da escravidão, as elites dirigentes, escravocratas, elites, as famílias coroadas, né? E com base naquele decreto de Rui Barbosa que mandava destruir todo o acervo, como se aquilo apagasse, né, a história. E lamentavelmente, é bom fazer esse registro aí, lamentavelmente, ao contrário dos judeus, que preserva o Holocausto, que mostra o Holocausto para mostrar para as futuras gerações que há um débito contra o povo judeu, há um débito histórico contra o povo judeu, e aquilo serve de exemplo quando ele mostra o sofrimento, quando ele aponta o que houve no passado contra o povo judeu. Ao contrário disso, as elites dirigentes brasileiras quiseram destruir todo o passado negro da escravidão e, lamentavelmente, muitos negros acompanham o raciocínio das elites dirigentes e não querem estudar nem saber nada sobre a escravidão, sobre a ótica de que eles não são ex-escravos. Isso é um equívoco enorme, porque para que serve o passado? Isso é uma grande pergunta que devemos fazer. Para que serve o passado? O passado, na minha compreensão, serve para que sejamos pessoas melhores. Não serve para esconder nada. Não é para esconder as feridas, não. É para mostrá-las como exemplo, para que possamos ser pessoas melhores. Depois que eu escrevi os livros,
comecei, eu não tinha noção, porque até 1968 eu estava coletando dados sobre a escravidão, sobre os personagens, mas não sabia o que eu ia fazer com aquilo, não sabia que eu ia ser escritor, nada disso, não tinha essa menor pretensão, né? Li alguns livros, tinha lido alguns livros, li Jorge Amado, li Machado de Assis, a obra dele completa, lia tudo, li Castro Alves, e li os escritores portugueses, Essa de Queiroz, né? Sá de Miranda, mas não tinha Camões, mas não tinha noção do que eu queria ser escritor. Venha o período da ditadura militar, eu fui para passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro para voltar em 2 dias. Vivi 10 anos no Rio. Era para voltar em 2 dias, fiquei 10 anos. Então, o Rio de Janeiro, eu sou muito passional, né? Então, as coisas me encantam, perco o rumo, fico encantado. Aí quando eu voltei, em 75, já com a distensão, já com a anistia, aí eu retomei a história dos personagens e ainda consegui pegar outros personagens ainda já aos 100 anos, vários, Zoroastro, Zé Diana, que foram meus grandes guias aí nesses... Apresentados no Brincantes e Quilombolas. Aí eu começo a entrevistá-los novamente, retomo as histórias. Mais de 10 anos após ter abandonado essas histórias, retomo. Aí fui encantado novamente com esses personagens, fui ao Rio procurar Darcy Ribeiro. Aí cheguei no Rio e falei assim, ó, Darcy, eu sou de São Mateus, no Espírito Santo. Aí ele me contou um fato que eu desconhecia, que era o genocídio, o primeiro genocídio brasileiro, da morte de Fernão de Sá pelos índios, e o Mendes de Sá mandou exterminar aqueles índios em 1583, né, e tal. Aí eu contei, olha, as famílias escravocratas produziram as fazendas de reprodução, São Mateus, eu tenho depoimentos aqui. Levei aqueles depoimentos para ele, levei uma mala de anotações, ele foi encantado com aquilo, falou assim, olha, 2 coisas importantes aí, Marcelo. A história da escravidão, num lugar como São Mateus, que foi um grande centro escravocrata do interior do Brasil, tem que ser mantido isso, resgatar tudo isso. Mas nós temos que ter uma relação com a África. Ele é um antropólogo da melhor qualidade, né? Nós temos que ter uma relação com a África, porque na África, a África produziu, é a base da arte moderna. O cubismo surgiu por causa da arte tribal. Aí já foi um outro encantamento, aí eu já fui beber numa outra fonte. A partir de Darcy Ribeiro. A ideia dele. Então ele advogou o seguinte, nós temos que ter toda essa questão da escravidão que você faz aí com a dedicação que eu já estava há muitos anos fazendo, né? E ver se você consegue editar esses livros, mas vamos juntar isso à arte tribal africana, porque a gente precisa de ter um lugar que possamos aglutinar de uma forma toda, juntar toda a história da escravidão e da arte tribal africana, porque se isso for disseminado pelo mundo, vai perder o valor, perde a unidade. Eu vou começando doando para você lá pro seu museu o que eu tenho. Aí vou pegando, Darcy com aquela capacidade enorme de argumentação, e aí eu, um jovem, né? Aí fui novamente encantado com aquilo.
Aí peguei as máscaras que ele me deu, já levei para lá e fui comprando outras, e ele me apresentando a antropólogos africanos, historiadores e pesquisadores, e os caras não queriam vender, não queriam doar, mas o argumento era muito forte, que nós tínhamos que juntar em algum lugar de um planeta a arte tribal africana, como uma grande referência, como ter uma unidade e que pudesse convergir o número maior possível de nações africanas, e para poder isso ter uma representatividade para a história da humanidade, né? Então, pudesse ou não, isso é aí que surgiu o África Brasil Museu Intercontinental. A ideia surgiu daí. Daí, de muitas conversas e muitas noites conversando com o Darcy, aí ele me apresentou uma vez a Miguel Arraes, a Abdias do Nascimento, e Miguel Arraes tinha muitos amigos na África, e eu fiz contatos, e eu já conhecia Sérgio Buarque de Holanda, que grande historiador, que tinha muito contato, viveu na Alemanha, e a Alemanha também tinha muito interesse no estudo da África, e ele conhecia uma infinidade de africanólogos, e eu fui levando o argumento, temos que juntar. Eu cheguei numa época de tanta empolgação, falei assim, olha, eu estou disposto a doar tudo que eu sou, que é bem da verdade, eu sou depositário, né? As pessoas confiaram em mim, passaram esse acervo. Eu sou aqui um guardião de tudo isso, né? Não é meu, nada é meu, eu sou um guardião, eu estou aqui com essa função de preservar, de guardar. Então eu cheguei a oferecer para a Alemanha, para historiadores nos Estados Unidos, em Nova York, olha, se eu não puder fazer aqui, eu vou doar para alguém fazer, que faça, que tenha essa unidade e tal. E aí foi evoluindo, e as pessoas iam morrendo, iam me vendendo, me doando, eu comprava e trocava por outras coisas, aí foi fazendo um acervo que eu perdi o controle, perdi a noção, e aí passaram-se 47 anos. 47 anos, desde que eu comecei a beber nessa fonte da África e nessa relação da África com o Brasil e o mundo, né? Para quem não conhece o África Brasil, nós temos lá a questão da escravidão em si, documental, os instrumentos de suplício, as peças referentes à escravidão. Temos as cenas de rugendas e de debré em fibra de vidro e tamanho natural. Isso aí fica em São Mateus. É o volume. Tem cenas com 33 personagens em fibra de vidro, tamanho natural. Um teatro, né? Ainda não está montado, mas é o Navio Negreiro, está sendo pronto. Tem 10 anos que um escultor está preparando o Navio Negreiro. Né? Aí você viu lá as cenas do açoite, do suplício, a cena da senzala, né? Essa é a primeira exposição em Brasília. Quem chegar à exposição e ver aquela coleção não tem ideia do que representou na vida de uma pessoa, ou de várias pessoas, 75 anos de expectativa, de espera, né? E você entrar numa exposição e ver aquelas máscaras assim, muitas vezes a pessoa naturalmente é levada a pensar de que não, pegaram uma máscara aqui e botaram ali. São 75 anos, ou são 47 anos. Né? E eu acho que muitas outras exposições vão
surgir em função disso, porque agora nós montamos a estrutura necessária para fazer o museu funcionar, né? Nós já temos o interesse do governo do Estado do Espírito Santo pela primeira vez, né? Uma curadoria com base na emoção, né? Porque, note bem, você juntar 47 anos, um acervo de 4.800 peças, aí fala assim, não, vou escolher 60, é como se você tivesse 4.800 filhos, fala assim, olha, só vou salvar 60 desses, né? É um conflito enorme, eu cheguei assim, olha, vocês escolhem porque eu não tenho condição emocional de escolher nada, né? Assim como o pai não teria de escolher os filhos. Não tem. Agora tudo aí, o que é fundamental, o que é preciso que as pessoas que vão observar a exposição, é que identifique, é esse o meu propósito, identifique nessa exposição os movimentos da arte moderna no mundo, que identifique os grandes criadores modernos, que identifique um Modigliani, que identifique um Picasso, que identifique um Salvador Dalí, que identifique artistas geniais e que identifique a África como a matriz cultural e histórica da humanidade. Isso aí é que me interessa, de que você acabe com a negligência contra a África. Você vê que ali tem uma outra peça também, que pelo registro que eu tive, pelos contatos, por quem me passou a peça, o Steve Spielberg, o genial cineasta americano, teve contato com uma peça dessa e se não é o protótipo, é uma cópia, uma cópia do ET, do seu filme. É uma cópia autêntica, né? Ele, com sua genialidade, ele não queria criar um personagem que fosse um monstrengo para mostrar ao mundo, ó, é um monstrengo que da minha cabeça. Ele foi para a África para ver qual a similitude de ideias de tribos com seres, com semelhança com figuras extraterrestres. Porque as tribos, o que viam, elas registravam em arte. As lutas, as guerras, as aflições. Até por funções religiosas. Por funções religiosas. Aí ele sacou. Não, se teve um extraterrestre, se apareceu, alguém fez. Aí foi para lá e viu essa figura aí. Viu que, olha, se não é o ET do filme dele, ele copiou numa enorme coincidência do destino. Mas eu não acredito que essa coincidência seja apenas involuntária, né? Sobretudo reconhecer, o mundo reconhecer que as máscaras e a arte tribal africana e as esculturas conceitualmente são responsáveis pela arte moderna no mundo, pelo cubismo. O Picasso, não sou eu que digo, o próprio Picasso falou isso, né? Que a arte africana, a arte tribal foi aonde ele foi beber na fonte e conceitualmente criou o cubismo. E você vê ali Modigliani, você vê Salvador Dalí, você vê Picasso, movimento expressionista. Todo o movimento cubista está ali. Elas fundamentam essas artes legitimadas. Agora há uma injustiça enorme, como há uma injustiça contra o povo negro, contra a África, há uma dívida eterna aí contra a África, talvez impagável na história da humanidade. Há também uma grande dissimulação das elites críticas e acadêmicas de não reconhecer a arte tribal africana como matriz conceitual da arte moderna, porque eles
eles raciocinam, eu já tive várias discussões nesse aspecto, tá? Eles raciocinam que o criador lá na tribo, ele não tinha nenhuma técnica, nenhuma escola, não passou por nenhuma faculdade, não passou por nenhuma universidade, não faz parte de nenhum gênero, ele não pode, mas ele é a fonte primária, conceitual de inspiração do movimento que mudou a arte no mundo, que é o cubismo, né? A arte tribal é a expressão mais autêntica do homem em torno do seu conhecimento na história da humanidade. Nada é mais importante na história da humanidade do que a expressão do africano artisticamente, porque a arte pela arte não é conceito africano. A arte pela arte é conceito das elites. As elites que fazem arte pela arte. O africano faz a arte pelo sentimento da arte. O africano faz a arte pela expressão da arte. O africano faz a arte pelo testemunho dos seus sonhos, seus desejos, suas utopias, as aventuras dos povos africanos, a toda a complexidade da formação do universo, a compreensão dele do mundo. Ideias como essa, ideias que recontam a história esquecida pela historiografia oficial, né, que quer mostrar uma outra parte da história, a gente tem inúmeras dificuldades, né? Com esse acervo, que ele representa aí 5% do acervo do África Brasil, né? São algumas peças que estão sendo levadas, mas que o país use esse acervo, que é universal, que é um acervo da história da humanidade. Ele não é meu, eu sou um guardião, né? Foi juntado ao longo de 47 anos com a base ideológica de um brasileiro genial como Darcy Ribeiro, um brasileiro que merece todo o respeito e toda a consideração, toda a eternidade desse fantástico país que é o Brasil. Esse brasileiro que soube entender o povo brasileiro como poucos, né? A ideia dele. Eu apenas estou representando. Eu sou aqui lembra que eu disse no início que eu sou um datilógrafo, né? Eu estou aqui nessa missão de operário disso. O mundo não pode negligenciar a arte tribal africana. É preciso reconhecer, e o Brasil, que é a face ocidental da África e que sua história é composta por essa bela e extraordinária aventura que o povo africano contribuiu para a civilização brasileira, isso também não pode ser negligenciado. O Brasil tem o dever moral de abrir as portas de todas as instituições que negligenciam a arte tribal africana e dizer ao mundo: olha, aqui é a matriz da arte moderna. Aqui, conceitualmente, influenciou os grandes artistas que as elites consomem e que são realmente de valor, mas eles beberam na fonte da arte tribal africana. Que é preciso reconhecer o passado para não repetir os erros. Tem um museu do local. E se o Brasil tiver juízo, tiver capacidade cultural e sociológica, antropológica, para entender a sua responsabilidade como face ocidental da África, o Brasil cria o Holocausto Negro para mostrar 300 anos de sofrimento e segregação. Essa é a exposição
que o Brasil tem que assumir como a responsabilidade do Brasil perante a humanidade, perante o mundo. Mostrar ao mundo que o conceito da arte como expressão mais legítima do homem em toda a sua história, esse conceito vem da África, e que o Brasil, como face ocidental do continente africano, ele tem o dever e a responsabilidade de abraçar essa exposição como se estivesse abraçando a sua própria história. A África é a mãe da humanidade. Olha, eu tenho um sonho de ir para visitar essas tribos, tá? Estou para fazer essa viagem sociológica. Porque são 40 e tantos anos convivendo, à distância, viajando nessas tribos, eu quero ir para lá. Vou tirar um ano da minha vida aí para andar, assim, pegar um jipe, andar pelas savanas africanas, só tendo contato com essas tribos. São 140 e poucas tribos que eu quero ter contato. Então eu vou fazer essa viagem sociológica. Mas voltar lá atrás, quando meu pai jogou o livro no rio, eu falei para ele assim no porto, quando chegamos no porto, em Conceição da Barra, falei assim, ó, um dia eu ainda vou ter um livro, o meu livro em dinamarquês, hein? Recentemente, eu sou autor do livro do Pelé, né? O livro foi editado em dinamarquês e eu tive meu livro de volta. Imagina, 50 anos após o episódio, eu recebi um livro em dinamarquês de minha autoria. Promessa Imagina como é. Aí você vai ver como é que o mundo é a roda da vida, né?